noite. Meu nome é Fábio Coelho e eu sou legal. Terminei minha introdução. É um prazer estar aqui nessa casa mais uma vez. Sempre é muito significativo para mim estar aqui. E hoje a gente veio com reforço, veio com os bravos lá de Bragança. O Vitor também está chegando aí, o Paulinho já esteve aqui também. Então a gente está muito drops, a gente está muito feliz de estar aqui nessa casa. Sempre que eu falo que vou vir aqui, eu converso com o Harold Walker, com o meu pastor, e a gente sempre fala da honra de poder. Se você quiser sentar aqui na frente também, não tem problema não, está tudo liberado. Pode vir, filho. Isso. Vem rolando. Isso, boa. Rolamento ninja. Isso, não. Pensei que ela ia dar um pulo. Oh, Jesus. Sempre quando eu venho aqui, a gente conversa, e sempre a gente comenta pela honra de poder fazer parte daquilo que Deus está desenvolvendo aqui. E a gente nunca pode deixar de lembrar que a gente está aqui numa conferência profética e a gente não está aqui para ensinar coisas novas e nem reensinar a roda. Mas o nosso trabalho aqui é apenas colaborar com aquilo que Deus já está fazendo aqui durante décadas. Amém? Então, com muito temor, a gente quer trabalhar um pouco, olhando a Escritura, a profecia bíblica, para a gente tentar posicionar que tempo que a gente está e como que nós vamos nos preparar para aquilo que está vindo. E como eu disse, nós estamos aqui para trabalhar juntos. Estamos aqui para juntos promovermos, trabalharmos por um ambiente profético. Os bravos estão aqui também, a gente vem de Bragança, caravana grande, a gente congrega lá na família de Ziscope, e com a equipe lá, Douglas, o Tiago, a Val, todo mundo. E os bravos, eles são responsáveis pela toda a parte da sala de oração, da música, de toda de várias expressões do profético na igreja. E eles têm sido assim um casal que a gente tem tido a honra de caminhar por mais de uma década, trabalhando pelo profético no Brasil. E eles escreveram um livro, Cultura de Louvor, pela editora Ziscope, Ferramentas para um Louvor Vibrante Bíblico na Igreja Local. Então, esse livro é lançamento em alguns meses, Cultura de Louvor, e esse livro não é para músicos. Amém. Esse livro é uma ferramenta para que uma cultura de louvor seja implantada na vida da igreja. Porque a igreja é formada de sacerdotes, onde todos estão num culto para trabalhar e lutar pela presença. Amém? Amém? Então esse livro fala sobre isso, sobre como edificar uma cultura de louvor na igreja local e como nós devemos nos posturar para fazer parte dessa edificação. Então está vendendo ali na frente, Cultura de Louvor, esse livro. Bom, eu já vim aqui algumas vezes, e eu escrevi 4 livros. Esse livro aqui, o pessoal já estudou aqui, Não Apagueis o Espírito. Esse livro é um guia de como desenvolver o dom da profecia na vida da igreja local. Então, esse livro fala sobre os dons proféticos, fala sobre o ministério profético, fala sobre o falso profético e fala como buscar os dons e aplicar esses dons na vida da igreja. Então, tem uma galera que já estudou aqui esse livro, Não Apagueis o Espírito. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi. A gente está muito feliz porque a gente já está vendendo ele em espanhol e ele começou a ser traduzido para japonês 2 semanas atrás, né? E é legal que japonês, espanhol a gente dá até uma olhada, né? Japonês, né, a gente vai falar assim, amém, e vende, né? Se o cara escreveu ali qualquer coisa, a gente só consagra e nunca vai saber o que está ali mesmo. E está começando a ser traduzido em japonês, a gente está bem feliz. E o segundo livro que eu escrevi, Princípios da Batalha Espiritual, esse livro fala sobre fim dos tempos. Ele fala sobre
luta, tem muito a ver com esses dias. A gente está vendo aí essa guerra, onde tem duas guerras acontecendo. Uma de uma organização terrorista contra Israel, e existe uma outra guerra de um monte de gente brigando na internet para saber quem está certo teologicamente. Então, a gente fala o seguinte, que quem começou a brigar por isso agora é porque não estava pensando nisso antes. Então, a nossa visão profética não é baseada em eventos, ela é baseada na profecia bíblica. Quem está entendendo? Então, tipo assim, acontece um evento, aí eu começo a criar ideias e pensamentos acerca de como encaixar a profecia bíblica no evento. Isso é um erro. Nós não encaixamos a profecia nos eventos. Nós observamos os eventos à luz da profecia. Então, esse livro fala sobre fim dos tempos, luta espiritual, e fala sobre 4 aspectos da luta espiritual, que é contra o império das trevas, contra o sistema do mundo, as obras da carne e contra o falso evangelho, as fortalezas mentais. Então, esse livro é importante para esses dias. Esse livro aqui é o mais doutrinário que eu escrevi, Missão Apostólica da Igreja. Esse livro ele vai responder 3 perguntas. O que é a igreja? Qual é a missão da igreja? Qual é a função da igreja no mundo? Como eu faço para saber o meu chamado para colaborar com a missão da igreja, que é a crise hoje da galera aí, a crise vocacional, qual é o meu chamado? Então esse livro te ensina como entender o seu chamado. E o mais importante, qual é o evangelho do reino que a igreja precisa testemunhar nas nações? Então esse livro responde essas 3 perguntas. E por último, e não menos importante, esse livro foi o último que nós escrevemos, Derramarei o Meu Espírito. Esse livro fala sobre avivamento, o último grande avivamento, segundo uma ótica bíblica. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E sobre comunidades proféticas. Interessante que parte desse livro aqui, esse livro foi pensado aqui em Curitiba, quando a gente estive na MFI, na Alcance, né? A gente esteve junto, e eu falei sobre isso, edificando as comunidades proféticas, e a partir daí eu comecei a escrever esse livro e está aqui. Então, é um fruto do que a gente viveu aquele dia, então estou muito feliz. Esse livro fala sobre avivamento e tempo do fim. E além disso, nós nesses dias estamos carregando uma palavra chamada House of Zadok, que é uma palavra que Deus está chamando uma geração para uma santidade radical. No tempo onde a falso evangelho está ensinando que você pode vir para Jesus e seguir a Jesus sem conversão, arrependimento, santificação, nesses dias a palavra profética precisa se levantar mais uma vez, como João se levantou naquele dia, dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Nunca, talvez nunca, a palavra sobre santificação e arrependimento foi tão importante, porque nós estamos entrando numa estação de luta contra um falso evangelho, uma falsa graça, que apresenta um falso Cristo. E nós começamos a falar sobre isso, porque se você conhece a história, você vai ver que havia uma casa sacerdotal, que era a casa de Eli, e ela se corrompeu com idolatria, imoralidade sexual e corrupção. E eles ministravam dentro do templo. E Deus disse que ia rasgar a casa de Eli do mapa. Só que na história você vai ver que Deus acha uma outra casa sacerdotal, que é a casa de Zadok, que se tornou fiel à palavra profética até o fim, até nos momentos mais críticos, até nos momentos de maior crise do ministério de Davi, momento de maior confusão, a casa de Zadok se tornou fiel. Então nós estamos nos vestindo dessa palavra, por isso a gente começou a fazer essas camisas aqui, que é essa aqui que eu estou vestindo, e tem outras ali também, House of Zadok, porque uma profecia é uma mensagem que nós estamos querendo nos vestir dela. Então está vendendo ali também, se você se identifica com isso, com essa palavra, você pode comprar. E é isso. Todo esse material, se você comprar hoje, você vai comprar com uma promoção incrível, que é com frete grátis.
Por quê? Porque o frete é o maior principado, é a maior potestade que a gente está lutando nesses dias. O frete é um satanás de alto nível. É um principado a ser batido no Brasil. Você compra uma camisa, você compra um livro, o frete é mais caro que o livro. Nós vamos derrubar esse principado aqui agora. Então você vai ali, ó. O Léo Mafra está ali. Você vai ali, compra a tua camisa, o teu livro, compra o livro dos bravos e compra com frete grátis. Você paga, já leva. Vai ser incrível. Amém? Então vamos lá, alguém. Quero te convidar, nós vamos olhar algumas profecias, nós vamos orar sobre isso hoje. E eu quero te convidar a não apenas ler, não apenas ouvir, mas também anotar aquilo que Deus falar contigo. Enquanto a gente estiver aqui falando sobre a profecia bíblica, o Espírito vai começar a comunicar insights dentro de você. O Espírito vai abrir os seus olhos e vai comunicar verdades e coisas que nem eu vou falar no microfone, mas o próprio Espírito vai falar com você. Então vamos ficar atento aqui a não apenas ouvir o que eu vou falar, as minhas perspectivas, e nem também apenas a ler o que está escrito. Vamos observar o que está escrito e vamos estar atentos àquilo que o Espírito vai falar, de forma coletiva, mas também de forma individual. Estamos juntos aqui? Amém. Então vamos nessa. Quero te convidar a abrir uma das profecias mais importantes com relação ao fim dos tempos, que é Malaquias 4, no versículo 5. E essa profecia é a última profecia daquilo que chamamos de Antigo Testamento. Ela é uma profecia de transição entre tempos, entre eras. O Antigo Pacto e o Novo Pacto. Diz assim a profecia, está aqui, ó, Malaquias 4, versículo 5. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, a minha versão diz: eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Opa! E eu quero começar falando sobre essa expressão. Eu creio que a gente vai ficar muito tempo aqui nesses dias. Eu tenho certeza que o Vitor vai entrar nisso também. E os workshops e tudo que a gente vai falar aqui vai ser muito baseado nisso aqui, nessa expressão. Então guarde isso, dia do Senhor. Dia do Senhor é uma expressão que você vai ver em toda a Escritura. Você vai ver Isaías falando sobre o dia do Senhor, Joel falando sobre o dia do Senhor, Ezequiel fala sobre o dia do Senhor, Paulo fala sobre o dia do Senhor, Pedro fala sobre o dia do Senhor. Então você vai ver o tempo todo, dia do Senhor, dia do Senhor, dia do Senhor, e as suas variações. Então você tem, por exemplo, o dia da ira de Deus, tem o dia de Deus. Isaías 61 fala sobre o dia da vingança do nosso Deus. No livro de Isaías, então, tem várias assim. Fala assim, naquele dia Deus fará isso, naquele dia. Aí fica o tempo, naquele dia. Mas que dia é esse que fica falando de dia? O que é esse dia? Então, quando você observa essa expressão dia do Senhor, você vai ver que o dia do Senhor está relacionado a um evento, e não apenas com um dia de 24 horas. O dia do Senhor está relacionado a um evento, que é o Messias judeu, o descendente de Davi, o descendente da mulher, o descendente de Abraão, o servo sofredor, profeta semelhante a Moisés, o filho do homem. Todas essas expressões do Messias está relacionado a um momento que Jesus, ou o Messias judeu, iria estabelecer o reino messiânico sobre a terra. Porque no Antigo Testamento inteiro você vai ver falando de um homem que iria sentar num trono, iria governar não apenas Israel, mas a partir de Israel ele ia governar todas as nações. Tanto é que Gênesis 12 vai dizer que uma das promessas de Abraão é que, por meio de Abraão, da descendência de Abraão,
todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Paulo vai dizer lá em Gálatas 3, que quando Moisés está falando sobre a descendência de Abraão, ele não está falando sobre a descendência como se tivessem muitos descendentes. Ele está falando sobre o descendente de Abraão, que é Jesus, aquele que vai abençoar todas as famílias da terra. Então você vai ver isso o tempo todo, dia do Senhor, dia do Senhor. Então sempre quando você vê alguém falar sobre dia do Senhor, dia da ira, dia de Deus, dia da vingança, você vai perceber, o que é isso? É o cumprimento do Messias se assentando no trono de Davi, em Jerusalém, e governando as nações da terra. Estamos juntos? Beleza? Volta lá o texto lá. Aí é o seguinte, essa profecia é uma profecia que está atrelada a o tempo que precede o quê? O dia do Senhor. O que é o dia do Senhor mesmo? Pô, acabei de falar. Mano. É porque o pessoal está meio bereano, né? O pessoal tá... Não, vamos escrever aqui para ver depois o que... Então, o dia do Senhor é o Messias estabelecendo o reino messiânico sobre a terra. Essa profecia está falando que algo vai acontecer antes do Messias governar o mundo. Tá, já que vocês são bereanos, abre um outro texto para nós aí. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, por favor. Vamos ver Paulo falando sobre o dia do Senhor. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, calma, qual que é o assunto que Paulo está falando aqui? A vinda de Jesus, a segunda vinda. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês, avança, vai, isso, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Espera aí, só vamos organizar. Não parece o dia de hoje? Não parece? Gente, Jesus, a guerra está acontecendo. Meu Deus, quem agora vai lascar tudo? Todo mundo, Jesus está voltando. O que Paulo está dizendo há 2000 anos atrás? Com relação à vinda de Jesus, não se deixe abalar, nem alarmar facilmente. Então, gente, para de dar atenção à internet e começa a ler a Bíblia. Amém? Quer por profecia, quer por palavra, inclusive da internet, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse. Então, o que Paulo está dizendo? Qual que é o assunto aqui? Volta de Jesus, sim ou não? Então ele está dizendo, não deixe que ninguém fique falando toda hora, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Então para de ficar dando ouvido a todo mundo. Volta os seus olhos para a profecia bíblica. Paulo está deixando claro nesse versículo que o dia do Senhor é a volta de Jesus para sentar no trono e governar o mundo. Quantos amam o dia do Senhor? Quantos querem? Agora, quantos querem trabalhar para que esse dia chegue logo? Amém. Então vamos voltar para Malaquias 4. A profecia diz o seguinte, que antes do grande e terrível dia do Senhor, vai acontecer um negócio. O profeta Elias vai ser enviado sobre a terra mais uma vez. E aqui, uma pausa para você entender sobre o grande e terrível dia do Senhor. Olha que interessante. O profeta diz que o dia do Senhor é grande, é grandioso, é glorioso, mas também ele é terrível. E parece meio contraditório, porém é grandioso ou ele é terrível? O dia do Senhor, ele é bom ou ele é ruim? Hã? Depende. Depende para quem, né? Porque Jesus vai voltar, sim ou não? Sim. E Jesus vai voltar para trazer salvação, redenção
livramento, sim ou não? Mas também vai vir para trazer julgamento, ira, e vai matar todos os seus inimigos. O pessoal está assustado com o negócio aí do filme aí, dos pedófilos. Deixa eu te avisar um negócio, só para você entender assim, sobre o dia do Senhor. Quando Jesus voltar, Ele pessoalmente vai matar com o sopro da sua boca todas as pessoas do planeta que promovem escravidão sexual e pedofilia. Porque diz que Ele vai vir para trazer a ira de Deus sobre a terra. Porque a Bíblia diz o seguinte, que a vingança, vocês não podem se vingar. Olha para alguém e diga assim, tu não pode se vingar. Por que você não pode se vingar? Porque a vingança pertence ao... Agora, quando que o Senhor vai trazer a vingança de Deus para a terra? No dia do... Então, o dia do Senhor é grande e glorioso para aqueles que creem. Amém? Mas aqueles que se recusam a se arrepender e continuam abraçando a sua vida de pecado e imoralidade e rebeldia contra Deus, essas pessoas vão experimentar uma experiência terrível quando Jesus voltar. Aleluia. Deixar esse gostinho, né? Só mais um exemplo. O pessoal está assustado aí com a guerra. Fábio, o que você acha da guerra? Então, eu acho o seguinte, Gênesis 12. Deus vai abençoar aqueles que abençoam Abraão e a sua família, e vai amaldiçoar aqueles que amaldiçoam Abraão e a sua família. A pergunta é, o que você acha que Jesus vai fazer quando Ele voltar e os exércitos das nações tiverem invadido Jerusalém? Aleluia. Ele vai matar todo mundo. E o pessoal de direitos humanos vai ficar triste com Jesus nesse dia. Isaías 63 diz, quem é aquele que vem de Edom? Com as suas vestes salpicadas com o sangue dos seus inimigos. Quando a gente vê lá em Apocalipse 19, que ele é o cavaleiro que vem com o manto tingido de sangue. Aleluia. Aí a gente fica assim, olha, Jesus está vindo porque com o seu sangue. Não, filho. O sangue de Jesus já foi derramado na cruz. O sangue que Ele vai derramar agora na sua segunda vinda é de um pessoal aí. É dos inimigos de Deus. Aqueles que destroem a terra vão ser destruídos com a vinda de Jesus. E com o sopro da sua boca, Ele vai matar todos aqueles que se rebelarem contra o estabelecimento do reino do céu sobre a terra. Mas algo vai acontecer antes. O profeta Elias vai aparecer. Então aqui está falando que antes do Messias sentar no trono e governar a terra, antes de Jesus voltar para trazer novos céus e nova terra, antes de Jesus trazer a cidade de Deus para a terra, Elias vai aparecer na terra mais uma vez. E já aviso que isso aqui não é reencarnação. Alguém vai dando glória? Porque tem uma galera aí que usa esse texto para falar sobre reencarnação. Mas os irmãos, precisam ser exortados. Me ajuda a melhorar. Tem muitas ideias sobre esse assunto. Mas a gente não vai falar de ideias assim, escalafobéticas e coisas assim, muito especulativas. Nós vamos falar de coisa muito simples e muito bíblica. Elias fala do ministério profético que traz resistência contra o sistema de Jezabel, que confronta os falsos profetas, como ele fez com os profetas de Baal, que restaura o altar de Deus e provoca os céus para que fogo e chuva caiam sobre a terra.
Está falando sobre um ministério profético que se levanta para ser fiel à palavra profética e para resistir às estruturas que se levantam contra a justiça de Deus. Esse é Elias. E havia essa profecia, e você precisa entender isso, que todo judeu, desde criança, aprendia que o Messias viria, iria governar não apenas Israel, mas também o mundo. O Messias viria para trazer novos céus e nova terra. O Messias viria para restaurar todas as coisas. O Messias viria para transformar a terra no Éden, no jardim do Éden de novo. Todo judeu sabia isso. Só que todo judeu, desde criança, também sabia que antes do Messias aparecer, quem que ia aparecer? Elias. Isso é coisa de criança para judeu. Todo mundo sabia isso. E aí, um dia, havia um sacerdote chamado Zacarias. E ele é sorteado para entrar no templo, para interceder por Israel no altar de incenso. Aí, você imagina, Zacarias está lá, na entrada do Santo dos Santos, no altar de incenso, intercedendo por Israel. E ele está intercedendo o quê? Senhor, envia o Messias, restaura Israel, salva o seu povo. Envia o Messias, redime Israel, salva o seu povo. Livra o teu povo das mãos dos seus inimigos. E aí imagina, Zacarias, ele está aqui, e ele está aqui orando, e de repente ele está aqui, de repente ele olha para o lado. Tem um anjo. E adivinha, ele fica com medo de morrer. A gente ri, mas se eu fosse ele, eu também ia ficar um pouco preocupado. Porque assim, não sei se tu está ligado, mas ele sabia das histórias. Ele sabia que Deus tinha matado Nadab e Abiú porque tinha oferecido fogo estranho. Ele sabia que Deus tinha matado Uzá porque não teve reverência e tocou na arca de forma indevida. Ele sabia que poder tinha saído da arca e tinha matado um monte de gente. Aí tu imagina, ele está ali, no lugar, no centro do mundo, no lugar mais importante da terra, que era o lugar que foi consagrado para Deus, e Deus falou que iria repousar a sua presença ali, e toda oração que fizesse ali ele ia ouvir. Aí de repente ele olha para um lado, quem está do lado dele? Um anjo. Ele fala, vou morrer. Aí Gabriel fala assim, fica tranquilo, não temas, não pare de crer. Não, essa aí foi outra pessoa que falou. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Aí ele falou assim, ó, calma, não fica com medo não vou te matar não. Eu vim aqui porque a sua oração foi ouvida. Caraca, maneiro. A palavra anjo significa mensageiro, aquele que carrega a mensagem do trono. E pensa, Deus respondeu a oração do seu povo com a palavra profética que desceu do céu para a terra. Quantos querem ver a palavra profética crescendo no Brasil? Então a oração precisa crescer no Brasil. Sala de oração não é uma moda. Oração não é uma moda, não é mais uma moda. Oração é a identidade da igreja. Ele diz que a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então, quanto mais oração, mais os céus é provocado. E mais a palavra profética é liberada. Mais revelação é liberada dos céus. Aí pensa, ele está orando. E é lógico que aí tinha duas orações envolvidas, né? Eles também deviam orar pelo filho. Imagina, eles não tinham filhos. E aí eles oravam pelo filho, e ele exatamente naquele momento está orando pela redenção de Israel. Aí Gabriel aparece e já responde duas orações, já de uma vez só. Ó, vim aqui por causa da tua oração. E é o seguinte, vocês vão ter um filho. E ele vai ser um profeta.
e o nome dele vai ser João. E aí, um ancião, sacerdote, já está assim, né? E olha o que o anjo fala sobre João. Lucas 1, é o 17? Alguém já jogou o 17, então vamos para o 17. Lucas 1, 17. Vamos ler um antes para ficar mais contextualizado. E aqui ele começa a falar, vamos ler do 16, e aí ele começa a falar quem é João. Quem é aquele que é o cumprimento da oração que Zacarias estava fazendo? E qual era a oração? Redime Israel, salva o seu povo, envia o Messias. Aí ele diz, Lucas 1,16, ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Então ele vai carregar a palavra profética e vai haver conversão em massa em Israel. Lembrando que conversão é se voltar para o Senhor, é se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos e mudar de direção, mudar a visão, se voltar para o Senhor. Agora que começa a ficar grave. Ele, 17, irá à frente do Senhor, adiante do Senhor, no espírito e no poder. Agora começou a ficar grave. Aí Zacarias disse assim, peraí, calma aí, gente. O que está acontecendo? Ele está dizendo que o filho que Zacarias ia ter, ia se levantar como um profeta, que iria carregar a palavra profética. A palavra profética ia produzir salvação em massa, conversão a Deus. E ele iria profetizar com base no espírito e no poder de Elias. Ou seja, o mesmo espírito profético que estava sobre Elias, que levantou Elias para confrontar Jezabel e Acabe e os falsos profetas. O mesmo espírito que fez Elias se levantar para restaurar o altar caído de Israel e provocar os céus. E a palavra profética de Elias era confirmada por Deus com sinais e maravilhas. O mesmo espírito profético que estava sobre Elias viria sobre João. Para quê? Para fazer o coração dos pais se converter aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Repita comigo, preparar um povo para o Senhor. Mais uma vez, habilitar um povo para o Senhor. Então, qual que é a função primária de João Batista? Acabamos de repetir 5 vezes. Preparar um povo para o... Então ele vai na frente, ou ele chega antes. Ele é um precursor, então ele aparece antes para preparar o cenário e para preparar pessoas para a vinda do Messias. E ele iria fazer isso no espírito e no poder de Elias. João Batista se levanta e começa a pregar sobre arrependimento, santidade, conversão a Deus. Ele está dizendo, vem alguém aí que é maior do que eu. Eu batizo com água para arrependimento de pecados, mas vem alguém aí que vai batizar com espírito e com fogo. Eu sou poderoso, mas ele é mais poderoso que eu, e eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele. Eu não sou digno nem de ser um servo que lava os seus pés, porque ele está vindo para trazer o reino dos céus. Agora tu pensa na cabeça de um judeu, todo mundo aqui comigo. Vamos agora pensar como um judeu agora. O judeu está desde criança ouvindo que o Messias vai vir.
E que antes do Messias, e quem que ia aparecer? Elias. Aí o anjo me fala que João era um profeta que ia se levantar no espírito e no poder de Elias. E aí Jesus aparece. O que todo mundo ia achar? Jesus é o Messias, sim ou não? E ele vai assentar no trono de Davi, vai matar todos os romanos e vai governar o mundo. E aí Jesus fala assim, então, eu vou morrer. Aí, peraí, mano. Nós estamos um tempão esperando esse Elias aí, ó. O Elias chegou. Aí o Elias preparou o caminho, o Messias apareceu. Agora tu está dizendo que tu vai voltar? Não. Tu tem que sentar no trono de Davi, tu tem que governar o mundo. Mata os romanos logo. Nós queremos ver esse manto sujo de sangue. Vamos, Jesus. E Jesus falou assim, eu estou voltando. Aí o povo, pô, me ajuda aí, Jesus. E aí, Jesus, ele chama 3 discípulos para orar com ele no monte, que a gente conhece como Monte da Transfiguração. Chega lá em cima. Essa passagem, assim, é inexplicável, tá? Depois o reverendo apóstolo, ele sobe aqui e explica, eu nem me atrevo. Mas, chega lá, está Moisés e Elias. A pergunta é, o que aconteceu? Jesus foi na Nova Jerusalém, eles desceram, o que aconteceu? Não sei, ninguém explica. Só sei que Jesus se encontra com Moisés e Elias, eles começam a conversar. Os discípulos estão doidos. E aí, quando eles descem, eles têm que fazer essa pergunta. Eles têm que perguntar sobre Elias. Por quê? Porque desde criança, um judeu sabia que antes do Messias sentar no trono, estabelecer o dia do Senhor, Elias ia aparecer. E olha a pergunta que eles fazem. Mateus 17, versículo 10. E os discípulos perguntaram, então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Porque está escrito em Malaquias 4. Continua. Jesus respondeu, de fato, agora Jesus é maravilhoso. De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Pô, legal. Continua. Mas eu digo a vocês que Elias, Jesus, ajuda a gente aí, Jesus. Jesus tinha uns negócios estranhos, né, que ele falava assim para zoar mesmo, né? Acho que ele está de bom humor. Ele tem uma hora que ele fala para a mulher samaritana, então, vem a hora e já chegou. Jesus, o que está acontecendo? Aí aqui ele diz o seguinte, Elias, de fato, vem e vai restaurar todas as coisas. Mas Elias já veio. E eles não reconheceram. Olha que maravilhoso. Mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Próximo. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Agora vamos lá, para terminar a introdução dessa noite. Pô, falaram que saíram daqui 11 da noite ontem. Olha lá, tem muito tempo para 11h30 da noite. Então você vai ver na Bíblia 3 momentos em que Elias se manifesta. Você vai ver o Elias, o profeta, que se levanta nos dias de Acabe e Jezabel. Como eu já disse, ele se levanta com a palavra profética. Ele resiste um sistema corrompido e religioso que suportava falsos profetas. Ele carrega a palavra profética e restaura o altar do Senhor. Amém? Quantos querem trabalhar para a restauração do altar do Senhor nesses dias? Aí você vê uma segunda manifestação de Elias, que é o espírito profético vindo sobre João. E João também se levantou como um tipo de Elias. E a sua função era preparar
o cenário para a vinda de Jesus. Só que, ao contrário do que muitas pessoas acharam, Jesus não entra pela porta dourada, pela porta oriental, e senta no trono e governa o mundo. Jesus disse: estou voltando para o Pai. Só que Jesus ele vai falar um negócio agora. Elias vai vir mais uma vez. Em Malaquias 4, não se cumpriu plenamente em João Batista. Porque Malaquias 4 ainda vai se cumprir plenamente antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vai haver a maior atividade profética da história da humanidade. Vai acontecer nos dias que precedem a segunda vinda de Jesus. Antes de Jesus voltar para trazer ordem para esse mundo e restaurar todas as coisas, o ministério profético vai se levantar para liberar, lavar as nações com a palavra profética. O ministério profético vai se levantar nas nações para resistir à falsa religião, o falso evangelho e o falso profético. E o ministério profético vai se levantar para restaurar o altar de Deus. E o ministério profético vai se levantar definitivamente para produzir uma conexão geracional de pais e filhos. Famílias proféticas vão se levantar em todas as nações e vão preparar o caminho do Senhor. E o que é preparar o caminho do Senhor? É habilitar um povo preparado para a vinda de Jesus. Tem a ver com você se levantando e preparando pessoas para que quando Jesus venha, ela não vai ser pega de surpresa, ela vai estar pronta. Jesus falou, misturando os nomes. Paulo falou: vocês são filhos da luz. E vocês não são os filhos das trevas que vão ser pegos de surpresa quando Jesus voltar. Não quer dizer que a gente vai saber dia e a hora, não é isso. Que a gente vai ficar datando a volta de Jesus, não. Mas nós vamos discernir a estação. E quando Jesus voltar, nós vamos estar pronto. Nós vamos saber que tipo de vida nós precisamos ter agora. Que tipo de criação de filho nós precisamos ter. Como que administra dinheiro. Como que vive comunidade. Aqui tem célula. Sim ou não? Igreja nas casas. Deixa eu falar um negócio rasgado aqui logo. Gente, se a gente não aprender a viver igreja nas casas, a igreja vai acabar em muitas nações, porque o prédio vai fechar, querido. E se a gente não aprender a ter comunhão, vai acabar também. Por quê? Porque o anticristo vai acabar com a internet. Na China, você acha que na China pode entrar em qualquer site? Culto online, essas coisas, YouTube, podcast, isso vai acabar. Nós vamos ter que aprender a viver igreja, vida na vida, comunhão, famílias proféticas. Tem aleluia? Eu não estou falando de estocar comida e comprar arma, não. Eu estou falando de preparar nossos filhos, um tipo de casamento que está fortalecido para a volta de Jesus. Nós não vamos ficar com medo de mandar nossos filhos para a faculdade, não. Nós vamos preparar eles para serem ameaças nas faculdades. Elias vai se levantar mais uma vez. Mas agora eu tenho uma boa notícia para te dar. Agora não vai ser uma pessoa que vai preparar o caminho do Senhor. Vai ser um povo. Deus está levantando um Elias coletivo de todas as nações, homens e mulheres, que vão ser cheios do espírito profético e vão se levantar para serem testemunhas da palavra profética. Aí você fala assim: não, mas quem eu sou? Eu sou apenas uma mãe de família. O que eu posso fazer para mudar o mundo? Você pode discipular os teus filhos e preparar eles para entrar na grande tribulação e resistir o sistema do anticristo, sendo luz e carregando a glória de Cristo. Nós precisamos estar prontos, queridos. A gente foi reprovado na pandemia. Tu imagina – 'se vier uma tribulação real'. 'Se vier uma tribulação real', 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 'se vier
De uma vez por todas, nós precisamos entender que assistir um culto por semana não significa nada. Se você não tiver uma vida intencional de comunhão com Jesus no seu dia a dia, tem alguém aí? Para que é a reunião do domingo? É um encontro daqueles que queimam diante dele todos os dias. E aí a reunião do domingo é quando as chamas se encontram, uma fogueira se levanta para que a luz da glória de Cristo se levante na cidade. E aí ninguém vai ter que ficar assim, vamos, levante a sua mão, adora Jesus, dê um pulo, dê um glória, vamos, ora pelo seu irmão. Ninguém vai ter que ficar dizendo, vamos começar o culto. Vai ser um povo tão faminto, que quando começar a entrar as pessoas aqui, ó, a presença de Deus vai começar a repousar. E até para alguém subir aqui nesse púlpito para pregar, vai ter que discernir com muito temor que momento e o que vai ser falado. Nós estamos falando de um povo que vai carregar a palavra profética, que vai carregar a presença de Jesus, e não buscando benefício próprio, mas buscando habilitar um povo para o Senhor. Preparar pessoas, discipular pessoas, servir pessoas. Eu tenho uma palavra para os empresários aqui. Deus quer te dar dinheiro. Se você entender o propósito da sua empresa. O propósito da sua empresa não é dar estabilidade para a sua família. O propósito da sua empresa é ser uma ferramenta no avanço da pregação do Evangelho. Tem alguém aí? Sabe por que Deus não está dando dinheiro? Porque a gente está buscando com o coração errado. Eu tenho uma palavra para os pais. A tua função maior não é trazer dinheiro para casa. A tua função primária é pastorear a sua família. Deixa os seus filhos verem você queimando de paixão por Jesus. Larga esse coração duro e começa a ter comunhão com Deus. E para de ter comunhão com Satanás. Sai desse lugar chamado pornografia. Se você não consegue, cancela o YouTube, cancela tudo. Compra um celular daquele, sabe, aquele Nokia antigo, tijolo. Nós precisamos nos preparar, porque o dia do Senhor está vindo. Joel diz, o dia do Senhor está chegando. Toquem a trombeta em Sião. Convoquem uma assembleia solene. Chame as crianças. Tira a criança do peito da mãe. Tira o jovem da lua de mel. Tem noção da gravidade? Aleluia, vai dando glória. A criança do peito da mãe, ela vai chorar, deixa chorar. O neném vai jejuar junto. Tu entendeu? Que o neném vai jejuar, e se ele chorar, a mãe não vai dar o peito para ele? Tira o jovem na lua de mel. Sai. Não. Sai. Esperei 20 anos para esse momento. Aí o profeta diz assim, sai. Chama o jovem. Eu chamo os anciãos. Não é um tempo de um movimento de pastores. Não é um avivamento de jovens. É um avivamento geracional e familiar. Famílias. Não tem a ver com títulos. Tem a ver com corações rendidos. Quantos querem ser amigos de Jesus? Como Lázaro. Quem quer ter uma casa onde Jesus tem o prazer de repousar a sua presença? Então, Fábio, como é que vai ser isso aí? Como é que é? Como é que via na prática esse Elias coletivo, se levantando em todas as nações da terra e preparando o caminho do Senhor? Como é que funciona? Então, vou te mostrar uma outra profecia, que é uma profecia gêmea de Malaquias 4.
Porque tem uma outra profecia na Bíblia que também fala desse mesmo período. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Duas profecias que falam do mesmo momento e falam da mesma coisa de formas diferentes. E qual é a segunda profecia? Joel 2, 28. Você pode abrir com nós? Espírito da profecia, vem sobre Curitiba, vem sobre o sul do Brasil, vem sobre esse lugar, Senhor. Nós resistimos à frieza desses dias. Nós pedimos, incendeie os nossos corações com fome e sede pela sua presença. Livra-nos, salva-nos da frieza, da cegueira. Tira-nos da embriaguez, da normalidade da vida. Nós queremos nos tornar testemunhas de Jesus nesses dias. Nós queremos fazer parte dessa companhia apostólica e profética global que vai preparar o caminho do Senhor. Aleluia. Quantos podem dizer, eis-me aqui, Senhor? Usa-me, Senhor. Joel 2, 28. E depois dessas coisas, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Repita comigo, todas as nações. Mas pensa, Joel está falando isso num contexto de Israel, sim ou não? Sim ou não? Agora ele está dizendo que o Espírito não vai ser derramado apenas sobre sacerdotes, sobre profetas e sobre reis de Israel. Ele está dizendo que o Espírito profético vai ser derramado sobre toda a carne, ou seja, todas as nações. Imagina um judeu ouvindo isso. Espera aí, Joel, calma aí. E nós aqui? E aí ele vai piorar. Ele diz, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Você pode dizer isso, as crianças vão profetizar. Ah, mas como é que é isso? Aqui, está escrito. Você sabia que não existe Espírito Santo Mirim? Tipo assim, o Espírito Santo sênior, pleno e mirim. Não, o Espírito Santo é o mesmo. As crianças vão profetizar. E os anciãos? Larga eles de lado? Não, eles também terão sonhos. E os jovens? Dão muito trabalho. Eles terão visões. 3 expressões proféticas: sonho, visão e profecia. Então está falando que o Espírito vai cair sobre todas as nações, mas também vai cair sobre todas as idades. Tem noção? Nós estamos falando de crianças imaturas que vão carregar o Evangelho de Jesus, e quando elas abrirem a boca, poder de Deus vai ser liberado nas escolas. Nós estamos preparando crianças para encher as escolas com a mensagem do Evangelho. E o espírito do anticristo que quer se levantar para matar as nossas crianças nas escolas vai ser repelido pela atividade do Espírito de Cristo. O Espírito vai ser derramado sobre todas as nações, sobre todas as idades, sobre famílias. Continua. Até sobre os escravos. E até sobre as escravas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então, filhos e filhas, repita comigo, filhos e filhas. Fala assim, mulheres e homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. E aqui eu sei onde eu estou falando isso aqui, porque eu sei onde eu estou. Deus está restaurando o ministério profético feminino como eu nunca foi visto antes. Deus está levantando mulheres que vão ser poderosas na atividade profética. Não são mulheres que vão requerer a posição dos seus maridos, mas vão ser poderosas ao carregar a palavra profética. Essa casa é um testemunho disso. Deus está levantando mulheres fortes aqui, mas não são fortes para resistir aos seus maridos. São fortes para resistir ao espírito desse mundo. Onde estão as mulheres aqui que vão ser cheias da palavra profética? Só que aí, filhos e filhas, servos e servas. Aí, só que agora vai piorar.
Olha o que ele diz. Não, volta, calma. Aí. Até sobre os escravos derramarei o espírito daqueles dias. O que ele está dizendo? Todas as nações, todos os sexos, não, sexo bíblico, tá, gente? Pelo amor de Deus. Hoje tem que explicar, né? Todas as idades e todas as classes sociais, até sobre o mais humilde. Então Deus vai derramar o Espírito sobre apóstolos, profetas, pastores, mestres, mas também vai derramar o Espírito sobre empresário, professor, médico, dona de casa, comerciante, vendedor de celular. Minhas ideias estão acabando. Uber, gari, sei lá, zelador. Gente, não está falando aqui de formação teológica, não. Não está falando da tua experiência com a teologia, não. Está falando de um coração submisso que vai atrair a presença de Jesus. São pessoas humildes que quando vão abrir a boca. Eu lembro que eu nasci num contexto de uma igreja histórica, na igreja metodista, e eu era jovem, assim, adolescente, assim, da idade dessas crianças aqui, e a minha mãe tinha uma amiga, o nome dela era Márcia, e a Márcia, ela tinha uma mãe, sabe aquelas mães perigosas, que tem os caderninhos de oração perigoso? Um dia aquela mulher, aquela senhora, muito humilde, não sei nem se tinha o 2º grau completo, ela chegou para mim e falou assim: eu coloquei o teu nome no meu caderninho de oração. E sempre quando eu me ajoelho para orar, eu falo o seu nome. E eu oro ela falava assim: eu oro por você e pelo seu ministério. Aquela mulher, aos olhos dos homens, não era nada. Aos olhos das assembleias, das instituições religiosas, não era ninguém. Mas aquela senhora humilde, que eu não sei nem se ela tinha uma formação de 2º grau completo. Quando ela botava o joelho no chão e começava a invocar o nome de Jesus, poder era liberado nas regiões celestiais. Tinha uma outra senhora, amiga de um amigo meu, no Rio de Janeiro. Ela era da Assembleia de Deus, ela também era perigosa. E ela era muito pobre, e ela morava numa casa muito humilde. E um dia eu fui visitar esse amigo meu, e aí a gente era assim, eu e a Jaque, a gente tinha uns 3 anos de casado, e a gente foi subindo, era uma ladeira, porque Rio de Janeiro, né? Ladeira, morro, já viu, né? Onde que vai dar, né? Hoje não pode mais chamar de favela, mas comunidade. E a gente subindo aquele negócio, um lugar muito humilde, a comida muito humilde. E a gente sentado naquela mesa humilde, aquela casa humilde, aquela comida humilde, aquela senhora, com aquela roupinha velha, com um coquezinho. Ela sentou, olhou para a Jaqueline e falou assim: filha, você não pode subir essa ladeira com esse neném, não. A Jaqueline: não, tem neném aqui não. Ela: tem sim. E ela começou a profetizar sobre a vida do Daniel. O Daniel hoje faz 18 anos. E ela começou a profetizar sobre ele, e eu assim: peraí, gente, calma aí, o que está acontecendo? Deus não ouve essa mulher, não. A Jaqueline assim começou a chorar, e a gente ia lá, eu falei: gente, me ajuda a melhorar, me dá poder. Aí a gente vai descer a ladeira, aí, lógico, né? Velha perigosa, aquela coroa perigosa. Vai nós para o exame, adivinha? O Daniel já estava lá. Deus vai levantar uma companhia, comunidades proféticas. Empresários, senhoras, jovens, adolescentes, pessoas de todo tipo, de toda classe social. E eles vão profetizar. Aí, só que olha o que vai acontecer. Bota o outro aí. E por causa da palavra profética,
eu vou mostrar sinais no céu e na terra. Lembra de Elias? Elias profetizava e Deus confirmava a palavra profética que ele colocou na boca de Elias com sinais poderosos. Não sei se tu está ligado, mas Baal, ele era o deus da tempestade. Ele é o deus da chuva. Era o Deus que era adorado, aquele que cavalgava sobre a tempestade. E aí os profetas de Baal são inseridos dentro do contexto de Israel e começam a adorar Baal, o Deus da tempestade e da chuva. Aí Elias se levanta e fala assim: vocês querem adorar Baal? O Deus da tempestade e da chuva. Então eu vou mostrar para vocês quem é Deus, Israel. Só vai chover agora, quando Deus falar. Você imagina, os profetas de Baal estão lá, orando 3 anos e meio, por Deus da chuva. E Elias assim: a chuva não. Escuta, nós vamos entrar numa estação, num nível de sinais, prodígios e maravilhas que nunca foram vistos antes na história da igreja. Você lembra quando Jesus falou que obras maiores? Então, é nesses dias. E aqui assim, deixa eu desmistificar um negócio. Nós amamos os homens de Deus que carregam poder, mas eu estou falando de um tempo que a gente não vai precisar fazer uma campanha e trazer alguém dos Estados Unidos para vir aqui curar os enfermos. Nós estamos falando de uma igreja que vai se mover no poder do Espírito Santo. Por causa da fidelidade do seu coração, Deus vai confirmar a mensagem profética da boca da igreja com sinais e maravilhas. Continua. E o que vai acontecer? E aí ele começa a falar de sinais cósmicos. Então, isso aqui é a volta de Jesus. Jesus vai citar isso em Mateus 24. O sol vai se tornar em trevas, a lua em sangue. Quando? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E sabe o que vai acontecer no Brasil e nas nações? Bota o próximo aí. Nesses dias, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estamos para ver antes de Jesus voltar. Preste atenção em mim. Todo mundo tem medo da volta de Jesus. Por quê? Porque a nossa visão profética está equivocada. Tem 2 maneiras de você falar sobre a volta de Jesus. Tipo assim, Jesus está voltando, vai ter perseguição, vai ter martírio, vai ter anticristo, vai ter dragão. Tenha medo. Gente, vai ter dragão, anticristo, perseguição, martírio, frieza, sim ou não? Vai, mas ao mesmo tempo que vai ser o tempo de maior frieza do mundo, vai ser o tempo onde vai se levantar a igreja gloriosa de Efésios 5. O maior derramamento do Espírito Santo da história não aconteceu ainda. O maior avivamento da história não é Gales, não é Azusa. Gente, o maior avivamento da história não é Atos 2. O maior avivamento da história ainda vai acontecer antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E nós vamos ver salvação em massa acontecendo. Agora, deixa eu ensinar uma coisa para você. Eu estou terminando. E como eu aprendi com o Subirá, quando alguém está pregando e diz que está terminando, isso não significa nada. E quando alguém está pregando e diz assim, vou ler o último texto, isso também não significa nada. E fique de pé, também não. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Tudo isso que nós lemos aqui vai acontecer. Amém. Com você ou sem você?
Deus não precisa de mim e nem de você para que isso aconteça, porque isso vai acontecer, porque Ele disse que vai. A questão é se nós vamos participar disso ou não. Quando Jesus ressuscita, Ele aparece para 500 irmãos. E Ele fala, fiquem em Jerusalém, que o Espírito Santo vai vir. Aleluia! Quantos irmãos ouviram Ele falando isso? Não, lá, 500. Não, isso uma reunião, né? Que tinha 500. Mas a gente nem sabe quantas pessoas ao todo Ele falou isso nos 40 dias, né? Mas só numa reunião tinha 500 irmãos. Aleluia! Agora, 10 dias depois, quantas pessoas tinham em Jerusalém quando o Espírito caiu? 120. Então, a questão não é se você ouviu ou não. A questão é se você vai participar ou não. Porque tem muita gente ouvindo um monte de coisa. Pensa, Jesus ressurreto apareceu para 500 pessoas. É Jesus ressurreto, com a mão furada. Ele está falando, fica em Jerusalém, e o cabeçudo não ficou. Caraca, se Jesus mandou o cara fazer ressurreto e ele não ficou, imagina pastores. Deus abençoa os pastores. Então, se você é pastor, fique em paz, porque as pessoas não te ouvem. Não ouviram Jesus, pô, vai ouvir você. Pensa, Jesus pregou para eles e eles não fizeram o que ele disse. Cadê os outros 380? E eu tenho uma teoria, que é o seguinte, não está escrito na Bíblia não, mas é só o que eu acho. Ai. Assim, tem para mim que no primeiro dia tinha mais gente que 120. Porque a questão não é quem começa. A questão não é quanta intensidade você bota. A questão é perseverança. Tem alguém aí? Então, mais importante que intensidade é perseverança e assertividade. Então, o que é mais importante? A gente tem uma conferência de oração aqui de 70, 100, lembra que tinha 100 horas de oração? E a gente rola aqui durante 100 horas? Ou a gente tem aqui, todo dia, um turno de 2 horas aqui, né? O povo está aqui, Senhor, envia o teu Espírito. Vem sobre Curitiba, Senhor. Salva as famílias, Senhor. Quebra o poder de Satanás. Abra os olhos do teu povo. Quem está entendendo? Pensa. A gente aprendeu que Daniel fez um jejum de 21 dias, né? Mas a Bíblia não diz que Daniel fez um jejum de 21 dias. A Bíblia diz que Daniel jejuou e orou até que a resposta veio. Então ele não fez um voto de 21 dias. Ele orou e jejuou até que ele viu a resposta. Os irmãos de Jerusalém não fizeram um acordo, vamos ficar 10 dias orando. Não, eles oraram até que o Espírito caiu. Tem alguém aí? Elias não falou assim, vamos, eu vou fazer aqui 7 orações e a chuva vai vir. Não, Elias orou até que ele viu. A pergunta é, quem vai entrar nesse lugar chamado até que? Quem está disposto a trabalhar para que Jesus volte? Quem está disposto a abraçar o sacerdócio de uma vez por todas? Homens que ministram ao Senhor diante da criação e ministram a criação diante de Deus. Então, o tempo dos consumidores acabou. O tempo de assistir culto acabou. A profecia diz que os imaturos vão ser absorvidos pelo poder do Espírito. Eles vão olhar os maduros, eles vão olhar os pais. E a gente vai ver, sabe o quê? Não vai ser os jovens que vai estar aqui fritando aqui na frente, não. Vão ser os pais. Os pais vão vir aqui para frente, vão começar a fritar. E os jovens vão falar, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser assim. E eu termino dizendo o seguinte. Eu tenho falado isso nos últimos anos.
O avivamento vai vir no Brasil e nas nações, mas ele não vai vir sobre todo mundo, apesar de todo mundo vai ver o avivamento chegando. Tem dois tipos de igreja. Tem um tipo de igreja que vai hospedar a presença de Jesus, e outras igrejas que vão fazer caravana para visitar a presença. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês querem hospedar a presença? Agora sim. Quem quer hospedar a presença? Então você não tem que esperar ela chegar. Você tem que começar a trabalhar agora, provocando os céus, aprofundando na comunhão, aprofundando na vida da igreja, no discipulado, aprofundando num tipo de família sacerdotal. Nós vamos ter um tipo de vida que vai provocar a vinda da presença. Então não é esperar ela chegar. Nós vamos provocar os céus, assim como Elias. Nós vamos provocar os céus, assim como 120. Nós vamos provocar os céus, assim como Daniel na Babilônia. Ele provocou os céus. Gabriel disse: eu estou descendo aqui, eu sou a resposta da sua oração. Tem alguém aqui que quer clamar comigo nessa noite? Então erga suas mãos agora e vamos começar a provocar o céu. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, vem, vem. Eu quero fazer parte disso. Vem Espírito Santo, se abra para Ele. Diga para Ele: eu não quero ser um consumidor, eu não quero ser um observador, eu quero ser um construtor. Assim como Noé, que construiu uma arca para Deus. Então abra sua boca agora. Se você quiser vir aqui na frente, pode vir. Se você quiser se jogar no chão, pode se jogar. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Mas vamos encher esse lugar de clamores agora. Então ninguém vai ficar de boca fechada aqui agora. Ninguém vai assistir. Nós vamos trabalhar juntos, para que aquilo que Ele disse que vai fazer aconteça nessa geração. Vamos, abra sua boca agora e vamos encher esse lugar de um clamor. Eu não quero ficar de fora daquilo que você está fazendo, Senhor. Eu não quero ficar de fora daquilo que você está fazendo, Senhor. Usa a minha casa, a minha família. Nós abrimos as portas. Nós abrimos as portas. Vem com peso de glória. Vem com peso de glória. Vem como uma tempestade, Senhor. Libera os teus ventos. Libera o teu fogo, Senhor. Espírito da profecia, vem sobre a nossa geração. Vem sobre as famílias dessa casa. Vem, vem sobre cada pessoa aqui. Faz isso nessa geração, Senhor. Olha para nós, Senhor. Libera a tua presença. Envia o teu Espírito Santo. Vamos, deixa o incenso subir. Deixa o incenso subir. Vamos. Deixa o incenso subir. Xadarabacada. Xacadarabachada. Te damos liberdade aqui. Te damos liberdade. Que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, Senhor. Enche esse ambiente, Senhor. Enche esse ambiente. Enche esse lugar. Oh, Narabaiana. Te damos liberdade. Que caia o teu Espírito. Mais uma vez. Vamos, mais uma vez. Com toda a força. Enche esse ambiente. Enche esse ambiente. Enche esse lugar. Nós vamos bater e bater
se abra. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. 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 Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Por que não hoje? Por que não agora? Vem e derrama o teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem e derrama o teu Espírito. Por que não hoje? Que seja agora. Seja hoje. Seja agora. Vem fazer O que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-se, Senhor. Esse é o nosso clamor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. A terra clama. A terra clama. A terra chama, chama, chama. Mas o
Atos 2 vezes 2 vezes 2. Atos 2 vezes 2 vezes 2. Atos 2 vezes 2 vezes 2. Faz mais uma vez. Mais uma Não vez. queremos ver do céu mais uma chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Não queremos ver do céu mais uma chuva. Queremos ver Yeshua. Essas palavras de Joel, elas encheram os céus durante anos. Até que um dia em Jerusalém, 120 homens, mulheres e crianças se reuniram no lugar chamado Cenáculo e começaram a clamar: envia o teu Espírito, Senhor. Envia a promessa do Pai. Nós queremos fazer parte. Libera o teu poder. Nós queremos ser as suas testemunhas. E aí o Espírito caiu sobre eles. E Pedro se levanta. Perguntaram: o que está acontecendo? E Pedro disse: isso que está acontecendo aqui é o que Joel disse lá atrás. Agora imagina o seguinte: em Atos 2 foi o início do cumprimento de Joel 2. Em Atos 2 começou o derramamento. Só que o derramamento nunca mais parou. O derramamento de Jerusalém foi para Samaria, que foi para Antioquia, foi para Éfeso, se espalhou na Ásia Menor, chegou em Roma, encheu a Europa, chegou no Brasil. Tem alguém aí? Agora pensa. Se o livro de Atos é o início do derramamento do Espírito de Joel 2, se o livro de Atos, que aconteceu no livro de Atos, é o início do cumprimento de Joel 2, tu imagina o que vai acontecer antes do grande e terrível dia do Senhor, quando essa profecia se cumprir plenamente no mundo. Agora pensa, imagina o livro de Atos em escala global. Aleluia. Perseguição e martírio, poder do Espírito Santo, salvação em massa. Uma igreja poderosa e triunfante se levantando com o testemunho do Evangelho. Quantos querem viver isso? Então nós vamos fazer algo. Queria que se juntasse duas pessoas agora, homem com homem, mulher com mulher. Você pode colocar a mão no ombro dessa pessoa. E vamos interceder juntos agora. Nós vamos pedir: Senhor, faz isso na nossa geração, Senhor. Faz isso só nessa geração. Nós queremos ver uma igreja gloriosa se levantando, mas nós não queremos apenas ver, nós queremos participar. Vamos, abra sua boca agora e diz: Senhor, faça isso nesse tempo. Faça isso nesses dias. Atos 2 vezes 2 vezes 2. Atos 2 vezes 2 vezes 2. Gales vezes 2 vezes 2 sobre essa geração. Azusa, Gales, Toronto, Pensacola, Ilhas Fiji, Inglaterra. Isso foi apenas um ensaio do que Deus vai fazer no tempo do fim. Deus está levantando um Elias coletivo nesses dias. Um povo que vai se levantar no poder da profecia e vai preparar o cenário para o maior avivamento da história. Vamos, diga isso. Faz isso na nossa geração, Senhor. Faz mais uma vez como nunca fez. Mais, Senhor. Uma vez como nunca fez. Levanta
trabalhadores aqui, Senhor. Testemunhas, sacerdotes, construtores, Senhor. Levanta trabalhadores, Senhor, aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, Senhor. Nós não queremos assistir, nós queremos participar, nós queremos experimentar. Faz mais uma vez.